Como? Como alcançar o céu e como viver a graça eterna da visão beatífica de Deus. O autor da carta aos Hebreus, cheio, repleto do Espírito Santo, nos dá duas formas, ou melhor, nos dá dois exemplos. O primeiro é, como ele diz, deste modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas. Ele diz, cercado como estamos de uma tal nuvem de testemunhas. Ele está falando daquilo que foi dito por ele mesmo, por meio do Espírito Santo, no capítulo 11, onde ele vai falar dos heróis da fé. Ou seja, nós devemos olhar o testemunho dessa multidão de santos que nos cerca. Como, por exemplo, hoje nós celebramos São João Maria Vianney. Então ele diz, olhando para essa testemunha, essa multidão de testemunhas, nós devemos nos desvencilharmos das cadeias do pecado. O que é desvencilharmos-nos? É libertarmos-nos, nos livrarmos, nos soltarmos, nos desprendermos das cadeias do pecado. Porque o pecado, principalmente o pecado mortal, nos afasta da graça de Deus. Ou melhor, nos tira, nos quebra a comunhão com Deus. E é preciso vencer o pecado, primeiramente se desprendendo das cadeias do pecado. E como fazer isso? Ele dá o outro exemplo, que nós corramos com perseverança. Não é hoje e amanhã desistir. Não é agora e daqui a alguns instantes olhar para trás e abandonar tudo. Ele diz que nós precisamos correr com perseverança. Corramos com perseverança ao combate proposto. Foi proposto um combate para mim e para você. Nós, meus irmãos, não estamos vivendo em paz, podemos assim dizer. E aqui eu não estou falando da ausência da paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que ultrapassa qualquer paz que o mundo possa oferecer. Eu estou dizendo nós estamos vivendo um combate. Por isso que o autor da carta aos Efésios, no capítulo 6, vai dizer que a gente precisa se revestir da armadura de Deus. Então, nós não estamos vivendo a paz. Nós estamos vivendo em combate. Nós estamos vivendo uma guerra. Nós estamos travando uma guerra espiritual. E ele diz que é necessário que nós corramos ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Nosso olhar tem que estar fixo em Jesus. Todas aquelas pessoas que tiraram o olhar de Jesus caíram, a começar pelos nossos primeiros pais, que tiraram o olhar de Jesus, que os visitava toda noite, ou melhor, toda tarde no jardim. Tiraram o olhar de Jesus e fixaram o olhar no tentador, que propôs uma tentação que aparentemente era agradável ao olhar e ao paladar. Nós precisamos manter o nosso olhar fixo e autor no consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, porque senão do contrário acontecerá conosco o que aconteceu com Pedro. Pedro que caminhava sobre as águas e ao caminhar sobre as águas, vencendo todas as tribulações que são representadas por aquele mar, Pedro de repente tira o olhar de Jesus e direciona o seu olhar para o vento que era contrário. E aí, o que acontece? Pedro começa a perecer, Pedro começa a afundar, meu irmão, minha irmã. E quando ele afundava, graças a Deus, ele percebeu que diante dele estava o autor e consumador da sua fé. E ele retrocede o seu olhar para Cristo, para Jesus. E assim, desta forma, ele grita, Senhor, socorre-me.
Então, mantendo o olhar no autor e consumador da nossa fé, é possível, em vez de gozar, né, como ele diz no versículo 2 de Hebreus 12, em vez de gozar, que se lhe ofereça, né, porque é dito que Jesus, em vez dele gozar o que lhe ofereceram, como Satanás que ofereceu, transforma essas pedras em pães, sobe aqui ao pico do monte, pula daqui para cima, que o Senhor mandará anjos para te guardar. Se tu prostrado me adorar-te, eu te darei todos esses reinos. Ao invés de desfrutarmos e gozarmos daquilo que nos é proposto, como fizeram Adão e Eva, a exemplo de Cristo, nós devemos rejeitar tudo aquilo que foi proposto, que aparentemente era gozo, era prazer. Em vez de gozo, em vez de gozo que se lhe oferecera, ele, Jesus Cristo, suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Então nós devemos suportar a cruz. Se nós queremos, se nós desejamos, se nós buscamos um dia, a exemplo de Cristo, sentar à direita do trono de Deus. E sentando à direita do trono de Deus, desfrutar do verdadeiro gozo, da verdadeira alegria. Porque o Senhor diz para nós, dizendo a São João no Apocalipse, lá não haverá choro, nem dor, nem angústia, mas alegria, paz, bondade, longanimidade e tudo mais que nós possamos experimentar. De tal modo que o apóstolo São Paulo, sendo arrebatado ao terceiro céu, ou seja, onde estava Deus, e vendo e contemplando Deus, disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais repousou no coração de ninguém aquilo que Deus tem preparado para nós. E assim, nós podemos correr e considerar, como diz no versículo 3 da carta aos Hebreus: considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecados, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Então nós temos que resistir até o sangue na luta contra o pecado. Assim, nós devemos considerar a luta de Jesus. A luta de Jesus que sofreu tantas contrariedades dos pecadores e não se deixou abater pelo desânimo. Somente assim nós podemos contemplar aquilo que o apóstolo São Pedro disse, aquilo que o apóstolo Paulo disse, aquilo que todos os apóstolos disseram com o seu martírio, com o derramamento do seu sangue. Contemplar e ver o que Santo Estevão viu: os céus abertos, Deus sentado no seu trono, Jesus à sua direita e anjos e santos dizendo e proclamando por meio de um belo cântico: a Ele seja a honra, a glória, o poder por toda a eternidade. Amém.